Êxodo 16, versículo 31 e 32, está escrito assim: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, 2 litros, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Somente até aqui. Você acredita que isso aconteceu? Deus mandou pão do céu para aquele povo. E você acredita que Deus também tem pão do céu para você? Você acredita também que vai chegar na Canaã celestial? Creio que Ele vai falar conosco. Então, por gentileza, ocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e à sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor do teu povo. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir, é a tua voz, é a tua palavra. Viemos para te adorar, para te cultuar. Que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Traga sempre papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Se porventura não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião para não te atrapalhar e também para não me atrapalhar. E aí você utiliza o bloco de notas para tomar nota do que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Tudo o que foi escrito na Bíblia foi escolhido a dedo, minuciosamente, pelo Espírito Santo. E o propósito de tudo que está escrito, como está escrito em Romanos 15, versículo 4, é nos ensinar, é nos instruir, não é? É trazer o ensinamento da palavra. Deus então tira o povo do Egito e os tira com mão forte, mão poderosa, né? Sobre os egípcios vem praga, sobre o povo de Israel vem proteção e livramento. Deus manda, inclusive Moisés, não é? Ensinar ao povo sobre a festa da Páscoa, colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e Deus dá um grande livramento, e eles saem do Egito depois de longos séculos de escravidão, de humilhação, de sofrimento. E quando eles chegam ao deserto, rumo à terra prometida, Deus vai mudar o cardápio. E agora eles não vão comer mais daquilo que trouxeram na bagagem, porque a partir de agora eles vão comer pão do céu, pão vindo do Todo-Poderoso. Não era já o pão feito, tá? Não era já o pão feito, era como que uma semente branca, o maná. Por isso que quando eles vêm a primeira vez, e esse capítulo 16 vai falar, né? A primeira vez Deus manda o maná, o início, quando eles vêm, eles vão expressar dizendo: o que é isso? E o que é isso no hebraico é manru, e de manru vem a palavra maná, não é? E eles reuniram aquelas sementes e eles ralavam e assim faziam a farinha, com que faziam depois o pão, não é? Mas note um detalhe: todos os dias daquele momento em diante vinha do céu, Deus provia, e eles tinham que sair da tenda para ir lá, pegar e trazer, preparar para poder, se alimentar. Somente no sábado, sábado não. Na sexta-feira, tinham que já pegar porção dobrada e preparar tudo na sexta, porque o Shabat era o dia de descanso, era o dia de estar em família, de adorar a Deus, e cultuar a Deus, e agradecer a Deus. Muito bem, haviam alguns espertinhos que queriam, não é? Já no decorrer da semana, pegar a mais. Deus mandava bicho, encher de bicho, porque era para pegar a porção do dia, ou seja, viver na dependência de Deus, viver pela fé. Todo dia pela manhã iria ter o maná. Mas pense você com você mesmo, não é? Todos os dias as pessoas tinham que sair das tendas e ir lá fora pegar. Você acha que naquele tempo as pessoas não queriam que Deus mandasse já logo dentro da tenda? Pense você. De preferência na panela, feito,
Ô, pastor, por que você está dizendo isso? Porque as pessoas hoje são assim. Não quer se esforçar para nada, não quer sair da tenda para nada. Hoje em dia, tem gente que olha o tempo, rapaz, tá chuvoso, Deus sabe todas as coisas. Vou ficar em casa assistindo o culto na televisão. Irmão, televisão é para evangelizar quem não é crente. Televisão, rádio, internet. Mas quem já conhece a palavra, diga para a pessoa que está do teu lado, não pode ficar com moleza não, tem que se esforçar. Tem que se esforçar, não é? Se fosse naquela época, certamente, ô Senhor, já faz logo dentro da tenda, já manda logo no prato, já manda logo na panela, que é mais fácil, né? Deus lá fora, tinham que sair, tinham que pegar, tinham que se esforçar. E o tempo vai passando. Eles não comeram maná só um dia, eles não comeram maná só um mês, eles não comeram maná só um ano, uma década, diga comigo, 40 anos. 40 anos. Quando o maná chegou, que é isso? Provisão, bênção, milagre. Mas quando o tempo foi passando, dali a pouco eles foram cansando. Olha o que diz aqui o livro de Números. Eu vou ler o capítulo 11, o versículo 6. Você está aí no livro do Êxodo. Vá para a direita. Depois do livro do Êxodo vem o livro de Levítico. E depois do livro de Levítico vem o livro de Números. Capítulo de número 11. Eu vou ler somente o versículo de número 6. O tempo passou e dali a pouco, olha o que este povo vai dizer. Mas agora, encontraram? Quem encontrou, diga amém. Números capítulo 11, versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Olha isso. O povo murmurando, reclamando. Não conseguiam perceber a bênção de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus todo dia. Minha gente, não era uma pessoa comendo, era uma multidão gigantesca. Só homens saíram do Egito, 600 mil. Então acompanhe comigo uma conta rápida e fácil para você entender o tamanho da multidão. Se contou homens, 600 mil. Se cada homem tem uma esposa, já estamos falando de 1.200.000 pessoas. Se cada casal tem um filho, já dá 1.800.000 pessoas. Se tem 2 filhos, 2.400.000. Se tem 3 filhos, 3 milhões de pessoas. Naquela época as pessoas não tinham só 3 filhos, tinham 4, tinham 5, tinham 10, 12 ou até mais. Esses dias perguntei quem tem muitos irmãos e um levantou a mão. Quantos, varão? 27. Eu falei, do mesmo pai e minha mamãe? Mesmo pai e minha mamãe. Eu falei, rapaz, tá de parabéns sua mãe, isso aí é uma guerreira. 27 filhos, você é uma heroína, merece um prêmio. Esses filhos aí tem que abençoar muito a vida dessa mãe. Imagine nessa época aqui, que filho era sinal da bênção de Deus, ter muitos filhos. Nessa época aqui, e não só nessa época, até recentemente, filho era força de trabalho. Meus pais, tanto pai quanto mãe, crescia, já ia para a roça trabalhar, força de trabalho. Então, a maioria dos teólogos falam em, no mínimo, 5 milhões de pessoas. E a gente é um país inteiro, é uma nação que Deus alimenta todo dia. Agora, compreenda você que aqui, acabamos de ler, o povo está reclamando da provisão de Deus, do milagre de Deus. Então compreenda você que o ser humano é tendencioso a reclamar do que não tem, do que agradecer por aquilo que já tem. É mais tendencioso a reclamar. Oh, irmão, você está andando com suas pernas, agradeça a Deus, porque tem gente que não tem perna. Vá um dia no Centro Paralímpico, quando a minha esposa treina, você vai ver deficiente de tudo que é jeito. Gente sem uma perna, dando risada. Gente sem 2 pernas, dando risada, fazendo esporte. Gente com síndrome de Down, gente com retardamento mental, gente com um monte de deficiência, alegre, contente, sorridente. Vá um dia na CD, aí você vai dar glória a Deus, você tem 2 pernas. Vá um dia no Sanatorinho, vá um dia no Sameb, vá um dia no Antônio Giglio, em Osasco. Tem gente que reclama, não é? Não dá valor ao ar que respira. Fique um dia sem respirar, você consegue? Tampa o nariz assim, ó, tampa aí. Fica 2 minutos para ver se você consegue, para ver se você aguenta. Não aguento nada, pastor, Deus o livre. Aguento não. É precioso, irmão. É bênção de Deus todo dia. Diga para a pessoa que está do teu lado, é milagre de Deus todo dia na tua vida. Se você está andando, se você está respirando, não murmure, não olha, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, você podia estar pior. Você podia estar morto. Pastor, misericórdia. Meu irmão, você não vê reportagem, não? Nós vivemos em dias de gente que anda na calçada e atropelada e morre, ou não?
Isso é coisa de outro mundo, de Marte. Gente que anda na calçada e atropelada. Bala perdida. Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas bênçãos Deus tem te oferecido? Você tem um teto sobre a cabeça? Agradeça a Deus. O que tem de gente dormindo nas calçadas? Vai um dia conosco entregar o sopão. Você vai ver adultos, idosos, crianças alegres de vir pegar uma marmita de sopa. Você tem um teto sobre a cabeça, seja próprio, seja alugado, é bênção de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, para de murmurar, para de reclamar. Ô, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Independente do que você está passando, você serve a um Deus vivo e poderoso, que tem poder no céu e na terra para fazer milagre na tua vida. Então para de murmurar, para de reclamar, e acredite e confie em Deus. Este povo murmura, preste atenção, eles não conseguiam compreender o propósito de Deus. E assim como eles não conseguiam, muita gente hoje, infelizmente, é igual cego no meio de tiroteio, não consegue entender nada. Vejamos então, porque a Escritura ensina, está aqui para nos ensinar. Próximo livro aí é o de Deuteronômio, capítulo 8. Vejamos aqui o que nos diz. O versículo 3, Deuteronômio, o maná tem um propósito, não é? Dentre eles eu vou ler este daqui, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem dormiu, diga amém. Glória a Deus, está acordado. Deuteronômio 8, versículo 3 diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar, se você tiver uma caneta, grife aí, para te dar a entender. Diga comigo, entender. Não, levante a mão e fale bem alto. Entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. Note que Deus deixa claro, tem que entender, precisa entender. Mas tem gente que não consegue entender. E Deus é claro, preciso, objetivo. E aliás, por mais que Deus facilite, e Ele facilita no ensino, na pregação, né? É de maneira simples para que todos entendam, mas compreenda que tem gente também que não consegue entender, e de outro lado, de outra banda, se tem o inimigo da nossa alma, que é o diabo, trabalhando para que de fato as pessoas não entendam. Quando o Senhor Jesus conta, depois você lê Mateus capítulo 13, Lucas 8, a parábola do semeador, ele vai falar de uma porção da semente que caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. E aí depois explicando, ele vai dizer, obviamente, que a semente é a palavra, não é? E o caminho, o chão, o terreno é o coração. E as aves representam o maligno, a pessoa que ouve a palavra, mas não entende, o diabo vem e rouba a semente, para que a pessoa não creia, para que ela não seja salva, para que a palavra não entre no coração. Então o diabo trabalha para você não entender. O diabo trabalha para cegar o seu entendimento. É o que diz Paulo, segunda carta aos Coríntios. O diabo trabalha para cegar o entendimento. Este povo aqui, deste tempo aqui, não conseguia entender. E eu e você precisamos entender que o maná, diga comigo, o maná representa a palavra de Deus. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, porque a palavra que sai da boca dele também é sustento, também é alimento. A palavra que sai da boca dele é espírito e vida. A palavra que vem do Todo-Poderoso é viva, é eficaz, ela não cai por terra, ela não volta vazia, ela produz resultado. Muito bem, este povo então chega até a terra prometida, são sustentados 40 anos com maná. Quando eles entram na terra prometida, nos diz aqui o livro de Josué, abra aí comigo, ao próximo, capítulo 5, eles atravessam o Jordão, Deus opera um grande milagre, né? As águas do Jordão se partem ao meio, param, eles atravessam, chegam do outro lado e vão estabelecer o acampamento em Gilgal, vão celebrar a Páscoa e vão comer do trigo da terra do ano antecedente, né? E nos diz aqui Josué 5, versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então só cessou o maná depois que eles chegaram
lá na terra prometida. Eles chegaram lá, cessou o maná. Quando Neemias, anos mais tarde, quase 1000 anos, vai trazer a memória do povo, quando eles voltam, vai trazer a memória que o maná foi o cuidado de Deus, Deus alimentando, não é? Deus dando alimento ao povo, trazendo também água, provendo. O salmista nos diz, vá lá comigo no Salmo 78, livro dos Salmos, Salmo 78, versículos 24 e 25, está escrito assim: e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Comida com abundância. Durante aqueles 40 anos não faltou maná, não faltou provisão de Deus, não faltou bênção de Deus, não faltou milagre de Deus. Mas compreenda você que tudo aquilo que aconteceu tem para nós uma revelação, e não é por acaso. Quem me ouve, diga amém. Amém. Acabou a pilha. Tem uma revelação, ou seja, o povo saiu do Egito. O Egito representa o mundo. Troque ali a pilha, Diácono Denis, por favor. O Egito representa o mundo. Deus tinha uma promessa para eles de ir para a Terra Santa, mas havia um trajeto no meio, havia um deserto no meio. E Deus os sustentou no deserto, Deus os fortaleceu no deserto e entrou na terra prometida. Diga comigo, quem creu? Diga comigo, quem perseverou? Quem batalhou? Compreenda você que Deus não está preocupado com quantidade. Saíram do Egito 600 mil homens. Você lembra quantos entraram na terra prometida? E os nomes deles, você lembra? Josué e o Caleb. E os demais saíram do Egito? Morreram no deserto. Meu irmão, você quer ficar no deserto quanto tempo? Ô pastor, eu quero sair logo desse deserto. Para de murmurar, para de reclamar. Começa a crer na provisão de Deus, no milagre de Deus. No decorrer dos 40 anos, leia depois Deuteronômio 8, roupa não envelheceu. Você imagina um trem desse? 40 anos com a mesma roupa, roupa não envelheceu, sapato não envelheceu. Há quem diga que os meninos iam crescendo e a roupa crescia junto. Olha que coisa tremenda. Obrigado, querido. Que negócio sobrenatural. Que milagre extraordinário de Deus. Mas os que murmuraram pereceram no deserto. Quem creu chegou na terra prometida. Agora compreenda você que eu e você estávamos no Egito dessa vida, debaixo do poder do faraó desse século, que é o diabo. Mas Deus, pelo seu imenso amor com que nos amou, nos resgatou das trevas, nos resgatou, e Ele tem diante de nós uma jornada, diga comigo, rumo a Canaã celestial. Mas até chegar lá, temos um deserto a atravessar. Naquilo que depender de Deus, não vai faltar provisão, não vai faltar recursos, não vai faltar milagre, não vai faltar mão estendida. Mas nós temos que crer e confiar em Deus. E no decorrer dessa caminhada, às vezes as forças faltam. Às vezes o desânimo chega. Vá comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ver aqui o testemunho de alguém, a vida de alguém que recebeu de Deus também um pão vindo do céu. E estamos falando nada mais, nada menos de um grande homem de Deus, o profeta Elias. Um homem que orou e durante 3 anos e meio não choveu. Deus o sustentou, Deus proveu comida para ele, água para ele. Depois ele faz um desafio aos profetas de Baal e Deus mostra, não é? Responde a oração dele, Deus mostra quem de fato é Deus. E ele vai matar os profetas de Baal. Depois disso, ele se vê ameaçado pela rainha Jezabel e para salvaguardar a própria vida, ele sai de Samaria. Será que acabou a pilha de novo? Ele sai de Samaria e vai para Berseba. Minha gente, quem não conhece geografia bíblica, pensa que é sair daqui na Vila Dirce, 5 minutos a pé. Minha gente, estamos falando em 160 quilômetros. Um maratonista da São Silvestre corre 42 em torno aí de 3 horas, 3 horas e meia. Imagine 160 quilômetros. Ele percorre um dia. É uma maratona. Ele chega no deserto de Berseba. Ele está angustiado, ele está aflito, ele está preocupado, ele está enfraquecido. Ele se deita debaixo de um zimbro. Você encontrou no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 5 diz: e deitou-se debaixo de um zimbro, e dormiu debaixo de um zimbro.
Note que no versículo 4, ele já tinha dito: Senhor, eu não aguento mais. Se for assim, toma minha vida, eu prefiro morrer, eu não sou melhor que meus pais. Compreenda você que a nossa alma, ela é como uma montanha russa. A nossa alma é como uma roda gigante. Você já andou de roda gigante? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está cheia de unção de poder, outra hora está querendo morrer. Uma hora está cheia de fé, outra hora está igual galinha da Angola. Como é que galinha da Angola fala? Você lembra? Como é? Pois é, um grande homem de Deus. Alguém que ora e Deus responde. Um profeta que profetiza não é para 10 pessoas, 20 pessoas, uma pessoa. Estamos falando de alguém que profetiza para uma nação inteira. Estamos falando de alguém que ora e Deus suspende chuva para uma nação inteira. Estamos falando de alguém que ora e Deus manda fogo do céu. Estamos falando de alguém cheio de virtude e de poder. Estamos falando de alguém cheio de ousadia, cheio de coragem. Mas, irmão, se isso aconteceu com ele, será que não acontece com você, não? Porque às vezes comigo acontece. A alma tem dia que o negócio é terrível, tem dia que parece que a cama me agarra e não quer me largar. Acontece com você também. Tem dia que eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu não quero pregar. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não quero vir à igreja. Isso acontece com você também ou não? Agora pensa você com esse momento, o que você faz? Muitas e muitas vezes acontece isso, mas vem o Espírito Santo e brada dentro de mim, se levanta, porque eu sou contigo. Vem o Espírito Santo e brada dentro de mim, antes de falar com o povo, eu vou falar com você. Antes de fortalecer os outros, eu vou fortalecer você. Antes de cuidar dos outros, eu vou cuidar de você. Através de você, cuidar dos outros. Antes de bradar os outros, o Espírito Santo brada aqui dentro. E eu faço como o salmista, porque estás abatido a minha alma. É o Senhor que me renova e me fortalece. Então, por mais que a alma gema, por mais que você jogue, coloque dele. Fale para Deus. Elias falou: eu quero morrer. Eu não estou aguentando mais. Só que, na verdade, ele não queria morrer. Na realidade, ele está enfraquecido. Ele está fraco. E uma pessoa fraca, não é? Imagine uma pessoa que não corre. Ele já caminhou ou correu, percorreu 160 quilômetros. O corpo está exausto. O corpo está exausto. Ele precisava se alimentar. Fisicamente ele está fraco. E às vezes a nossa alma está fraca. Às vezes o corpo pode até estar alimentado por comida e tal. Mas a alma tem que estar forte. O coração tem que estar forte. O que foi que Deus fez? Já pensou se Deus atendesse toda a oração que a gente faz do jeito que a gente faz? Já pensou? Senhor, eu quero morrer. Morra. Senhor, mata o fulano. Já pensou se Deus fizesse isso? Não, Deus não é assim não. O Espírito Santo leva a Deus a intenção do nosso coração. O Elias precisava de atenção. O Elias precisava de cuidado. O Elias precisava de alimento. E aí Deus prepara um pão precioso. Envia ele. Você está aí comigo? 1 Reis 19, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Esse zimbro, antes da gente continuar, é uma árvorezinha, uma vegetação baixa, mais ou menos essa altura, diferente de árvores frondosas, como um carvalho, uma palmeira. São árvores imensas, enormes. Você sabia que o tronco de um carvalho, a dimensão, pode chegar a 8 metros? Você imagina o tronco de um carvalho? Você sabia que tem especialistas em geologia, né, e meteorologia e outras coisas que examinam, né, as condições meteorológicas de acordo com os carvalhos, porque são fortes? Olha que coisa tremenda. Mas o zimbro não era assim não, o zimbro era pequeno. E o zimbro, ele aprofunda as raízes até lá embaixo, né, para poder sugar a água, para poder se manter vivo. E era um deserto. Compreenda você que o zimbro não produz muita sombra, mas suga as coisas da terra. Então compreenda você que aqui o zimbro representa, não é, aquilo que suga as forças. O Elias está dormindo de um zimbro, debaixo de um zimbro. Compreenda você então que tem problemas que sugam as nossas forças. Já lhe aconteceu isso? Problema que lhe rouba o sono, situação que lhe tira a paz, angústia que vem ao seu coração que você pensa: e agora? O que eu faço? Como é que eu resolvo? Seja um problema de saúde, seja uma depressão, uma crise de ansiedade, um problema financeiro, né, um vício, enfim, do marido, da mulher, do filho, enfim. Pense você com você mesmo.
O Elias está dormindo debaixo de um zimbro, como se as suas forças estivessem sendo, arrancadas e saídas. Mas o texto diz, continuando a leitura, e eis então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, versículo 6, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. De onde veio esse pão? Ele está no meio do deserto. Diga comigo, veio do céu. Diga comigo, veio do Todo-Poderoso. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Talvez, quem sabe, ele pensa que está sonhando, ou está tão fraco que não tem forças para levantar, ou não quer mesmo. Ele comeu, ele bebeu, ele tornou a deitar-se. Mas o texto diz no versículo 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será caminho. Compreenda você que o diabo, ele vai atacar quando estamos fracos. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai te atacar na hora que você está forte. Ele não vai te atacar na hora que você está na fé, na unção, você está orando, jejuando. Não, ele vai atacar na hora que você está fraco. Ele vai atacar na hora que você está desanimado. Ele vai atacar na hora que você quer acabar com o casamento, dar cabo da própria vida, né? Acabar com tudo, desistir. É nessas horas que ele vai atacar. É nessas horas que ele vai apontar. O diabo quer você prostrado. O diabo quer você desanimado. Ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas diga para a pessoa que está do lado: o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste. O Senhor mandou um anjo. E o anjo tocou no Elias. E o anjo disse: levanta, come, porque muito comprido será o caminho. Compreenda você. E quando eu e você estamos desanimados, abatidos, é a palavra do Todo-Poderoso que nos levanta. É o Senhor que toca o nosso coração, que nos dá força, nos estende a mão. É a água do Espírito Santo que sacia a sede na nossa alma, e nos levantamos. E o Elias se levantou, e comeu e bebeu, e percorreu um longo caminho. A jornada é longa, mas o Senhor está conosco, Ele está com você. Não desista, não recue, porque o Senhor é contigo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E Ele mesmo afirma, a palavra dele declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para a pessoa que está lá: para de moleza, levanta e come. Para de moleza, deixa Deus te levantar. Para de moleza, se alimente da palavra. Para de moleza, beba da água do Espírito Santo, que vai saciar a tua alma. Agora o problema, preste atenção, tem muita gente que está tão fraco. Você já viu aquela piada do João Preguiçoso? O João Preguiçoso estava morrendo de fome. E não queria comer, ele queria comida na boca. E aí o pessoal dizia: João, você é preguiçoso demais, você não tem vergonha na sua cara? Não. E aí um dia ele estava morrendo de fome. E aí estavam levando ele para enterrar. E aí chegou alguém e disse: João, coma alguma coisa. Ele falou: não. Vai botar na minha boca? Vou não. Aí um outro chegou com a banana. João, toma uma banana. Tá descascada? Tá não. Pode tocar, pode levar. Não tem gente desse jeito, você acredita nisso? Talvez você esteja rindo de você mesmo. Porque tem gente que não quer se esforçar para nada. Tem gente que não quer sair da tenda para pegar o maná. Tem gente que não quer se esforçar na palavra. Compreenda você que o maná também aponta, obviamente, para o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Não podemos deixar de ler e mencionar. Vá comigo, João capítulo 6. No versículo 48, vejamos aqui então, né, o maná aponta e representa para o verdadeiro pão da vida. Diga comigo, é Jesus Cristo. João 6, versículo 48, o Senhor Jesus falando, ele vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Em seguida, ele vai falar, né, aqui na continuação, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está falando a discípulos. E do que ele está falando? Ele está falando da Santa Ceia. Na Santa Ceia, ele vai pegar o pão, ele vai dar graças, né, e dizer: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.
Depois ele pega o cálice com vinho, com suco de uva, e ele vai dizer: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Mas compreenda você que aqui, em João 6, quando ele já fala do seu corpo e do seu sangue, ainda não existe Santa Ceia. Ele ainda não celebrou. Eu e você sabemos que a gente já tem a Bíblia completa. Estes aqui que ouviram isso, não entenderam. E ao invés de perguntarem do que o Senhor está falando, não estou entendendo, o que é que veio à cabeça deles? Não é? E a atitude vai mostrar o que estava na cabeça. Os que estão ouvindo começam a pensar: Jesus está ficando louco, ele está maluco, ele não conhece a lei, ele é mestre, ele não sabe que no livro de Moisés está escrito que não se pode comer a carne com sangue. Ele quer que viremos canibais. Eu não vou mais segui-lo, não, eu vou embora. E aí uns falam com os outros e vão dizer: discípulos, que discurso duro, eu vou embora. E foram embora. E aí o Senhor, vendo tudo aquilo, ele chama os 12, os apóstolos. E ele vai dizer, depois você lê aqui o capítulo todo, tá? Estou resumindo. E ele vai dizer aos 12, vocês querem se retirar também? Um ditado muito popular, que eu acho que você conhece, encaixa bem nessa fala de Jesus, e o ditado é: porta da rua é serventia. Como? Só faltou dizer: quer ir embora? Pega o beco, tchau. Só que o Pedro, e ó que o Pedro era o mais bruto, pensa no bicho duro, ruim de coração. Vai ser uma bênção lá na frente, depois que o Espírito Santo vem. Mas nesse período primeiro, o camarada era na peixeira, ela na faca, ela cortando a orelha de um, era terrível. E para a pessoa que está lá, tem jeito para você, viu? Pastor, sou ruim, mas Jesus não desiste de você não. Pedro era ruim também, mas Jesus desistiu dele. Mas o Pedro foi o que entendeu, porque a resposta vem, e o Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, querido Pedro entendeu, o Senhor, o Todo-Poderoso, está na minha frente, ele é o verdadeiro comigo. Aquilo que sai da boca dele é alimento para minha alma, o que sai da boca dele fortalece o meu coração, o que sai da boca dele tem o poder de me levantar, o que sai da boca dele gera milagre para eu andar sobre as águas, para fazer pesca maravilhosa, para viver o sobrenatural do Todo-Poderoso. Então acredite, Jesus é o amor da vida, acredite, ele está com você, ele tem milagre, vitória, portas abertas para você. Agora compreenda também que quando começamos na caminhada cristã, é como aquele povo que saiu do deserto, tudo é novidade. Tudo é novidade. Primeira vez que ouve o Evangelho, que pregação, que revelação tremenda, ô pastor cheio do Espírito Santo. E começa a ouvir a palavra, é tudo novidade. Aí batiza nas águas, é uma novidade. Né? Aí dali a pouco fala em mistério pela primeira vez. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vai no monte, o caminho floresce. Oh, que coisa tremenda. Só que o tempo passa, né, irmão? O tempo passa. E aí dali a pouco, de novo essa pregação. Já ouvi tantas vezes. Já sei até o que ele vai falar. Aí já vai enjoando. E monte para quê? Negócio de ficar indo em monte, passando noite de sono, não vou nada. Tá no culto, na igreja 3 vezes por semana, para quê? Para que orar todo dia? E pouco a pouco vai cansando, se não se renova, se não se fortalece, dali a pouco está sendo sugado pelo diabo e não percebe. Está sendo roubado pelos problemas. Dali a pouco está desviado dentro da casa de Deus sem conhecer a Deus. Dali a pouco está mais mole do que gelatina. Já comeu gelatina? Pois é. Dali a pouco não tem força para mais nada. E aí tem irmãos assim, aí tem obreiros assim, aí tem pastores assim. Aí dali a pouco está doente na fé. Está doente. A palavra fala disso, né? Quando não tem entendimento, porque no começo, quando a palavra é tudo novidade, glória a Deus, mas vai chegar a hora que você vai ter que mergulhar mais profundo.
No começo, o novo convertido não precisa nem orar muito não, Deus já vai fazendo um monte de milagre. Para mostrar que ele é Deus, que ele faz, que ele cuida. Só que dali a pouco, oração de 5 minutos não adianta mais não, irmão. É calejar o joelho, é clamar. Dali a pouco, no começo, pregaçãozinha de 5 minutos é uma revelação tremenda. Dali a pouco você tem que navegar em águas profundas na Escritura. Como Ezequiel tem a revelação, depois você lê o capítulo 47, daquele grande rio, ele entra 500 metros, água no tornozelo. Meu irmão, tem gente que tem 50 anos de igreja, a água está no tornozelo. É menino na fé. Não tem entendimento de nada. Qualquer coisinha fere, machuca, já chora, já desanima, já quer desistir. Diga para a pessoa que está lá, tu para de ser molenga. Engrossa esse couro, mergulha mais. Andou 500 metros, a água no joelho, 500 metros, a água no tornozelo. Tem gente que tem anos de igreja, não conhece nada de Bíblia. E o diabo dando rasteira, botando no bolso. Porque não conhece a palavra. Porque não tem mais prazer na palavra. Irmão, Deus tem compromisso com a palavra dele. Gosta você ou não, é a palavra dele, ele ama a palavra dele, ele valoriza a palavra dele, e a palavra dele é verdade, ele zela para que ela se cumpra, e céus e terra passarão, e a palavra dele não vai passar, e quem faz a vontade dele vive para todo sempre. Simples assim. Ou eu tenho prazer nas coisas de Deus, ou só sobra a concorrência. Ou eu busco, me esforço para ir lá para cima, ou o que é que sobra? Simples assim. Simples assim. Ah, pastor, hoje tem dia, gente que nem sequer prega mais sobre pecado. Nem prega mais. Não, Deus não lança ninguém no inferno, que é isso? Já tem gente pregando que o inferno não existe. Não precisa de fé não, irmão. A fé é para ir para o céu. Para ir para o inferno não precisa de nada não. É só não acreditar. Simples assim. Diga para a pessoa que está do lado, tu para de moleza, viu? Está na hora de se alimentar mais, está na hora de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais, está na hora de calejar o joelho, está na hora de clamar, porque o Todo-Poderoso vai abrir o céu sobre a tua vida, ele vai abrir portas, ele vai te fazer crescer, ele vai operar na tua vida, ele já tem preparado para você uma Canaã celestial, ele já tem preparado para você um maná que ele vai te dar lá na glória. É a promessa dele. Apocalipse 2, fala comigo. Eu vou ler somente o versículo 17, enquanto você encontra. Jesus manda João escrever 7 cartas a 7 igrejas que ficavam em 7 cidades diferentes, e a cada uma ele fala uma coisa. Dessas 7 cartas, 2 ele parabeniza, ele elogia a Esmirna e a Filadélfia. A Filadélfia ele diz, eu vou adiante de vocês, porque eu tenho a chave de Davi. Eu fecho e ninguém abre. E as portas que eu abro, ninguém fecha. As outras 5, ele vai apontar os erros e ele vai encorajar a mudar. Aliás, 4, porque uma ele não elogia nada. A última carta ele vai pegar pesadíssimo, trazendo a realidade do que eles vivem. Mas compreenda que nas 7 cartas, ele repete a mesma frase, a mesma orientação. Apocalipse 2,17 se encontrou e a frase é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, diga para a pessoa que está lá, não tem proposta para quem perder não, viu? É só para quem vencer. E o vencedor, olha aqui para mim, em primeiro lugar, é quem crê. Agora, a fé sem obras eu provo que eu creio com atitudes. Eu tenho que ter uma mentalidade de vencedor. Como assim, pastor? Imagine, por exemplo, no esporte, futebol, qualquer outro tipo de esporte. Adianta só o atleta pensar, eu vou vencer, eu vou vencer. Adianta só ele pensar, se ele não treinar, adianta. Imagine você que é um nadador. O nadador tem que treinar onde? Na piscina, né? Como é que o camarada vai ganhar uma competição de natação se não entra na piscina para treinar? Como é que vai ganhar um campeonato de futebol se não vai no campo treinar o toque, o passe, a corrida, o chute, o pênalti, a cobrança de falta? Como é que você quer vencer sem orar? Como é que você quer vencer sem vir ao culto? Como é que você quer vencer sem se santificar? Como é que você quer vencer sem ser dizimista e ofertante?
Como é que você quer vencer tratando seu marido que nem um lixo, sua mulher que nem um lixo? Como é que você quer vencer sem orientar os seus filhos? Pense em você. Será que Deus está errado? Será que a palavra dele está errada? Compreenda você que a palavra abre o nosso entendimento. A palavra fortalece o nosso coração. A palavra nos dá autoridade para botar Satanás para correr. Porque foi o que Jesus fez. Quando ele foi tentado, compreenda você que ele não foi enfrentar o diabo como Deus. Que como Deus não tem nem batalha, irmão. Como Deus não tem nem batalha, porque Deus é Deus. Deus desfaz Satanás com um sopro do nariz. Simples assim. Deus é todo poderoso. É criador do céu e da terra. O diabo é um anjo caído. O diabo tem algum poder. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele não vai enfrentar o diabo como Deus, porque senão não tem graça, não tem luta. Como é que ele vai enfrentar o diabo? Como o homem, como eu e você, carne e osso, orando, jejuando. Como é que ele vence o diabo? Diga comigo, com a palavra. Está escrito. Diante das circunstâncias, diante das tentações, diante das adversidades, aplicando a palavra de maneira correta. Deus tem promessa e a Bíblia tem muita promessa de bênção, minha gente. Por exemplo, Deus tem promessa de bênção para a família. Crede tu e será salvo tu e a tua. Mas como é que a sua família vai ser salva? Você quer que a sua família seja salva se você não leva Jesus para casa? Se não é o exemplo? Como é que quer um casamento abençoado se não ama a esposa? Se não é submissa ao marido? Como é que quer filhos abençoados se não ensina ele no caminho do Senhor? Como é que quer pais abençoados se não honra ele? Como é que quer uma vida financeira abençoada se não trabalha se empenhando, fazendo o que é certo, o que é justo, o que é correto? Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, Deus tem vitória para mim. Diga, eu vou fazer a minha parte a cada dia. Diga, eu já sou mais do que vencedor, porque Jesus deu a vitória. Diga, eu vou fazer a minha parte. Diga, eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me dedicar. Diga, eu creio, e Deus tem vitória para mim nessa terra. Agora levante a mão e declare, e eu creio, eu vou correr em cima na escondido, que está lá na Jerusalém celestial, lá na Canaã celestial. Quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, daria a morrer do maná escondido, e esse maná é só lá na glória. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem vai estar lá, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Deus tem para nós vida vitoriosa nessa terra. Você vive uma vida de sofrimento se você quiser. Eu estou aprendendo a cada dia a viver uma vida abençoada. Estou aprendendo a cada dia a viver uma vida feliz. Estou aprendendo a cada dia a viver uma vida vitoriosa. Passou, você não tem luta, você não faz nem ideia de quantas. Esse ano que passou, minha mulher foi internada não sei quantas vezes, os meninos também. Aperto financeiro, luta de todo lado. Você já ouviu eu reclamar? Você está sabendo agora do que eu estou falando. Tem coisa que eu não falo para você. Eu dobro o joelho e oro. Eu clamo, porque eu sei quem tenho crido. Ele é poderoso. Para de reclamar, para de murmurar. Se alimenta do maná da palavra. Beba da água do Espírito Santo. Deixa ele te tocar, deixa ele te levantar, deixa ele te fortalecer. Faz a tua parte. Congregue mais, venha mais ao culto, ore mais, jejue mais, se santifique mais, seja fiel, honre a Deus com sua vida, com seus recursos. Faz a tua parte, porque o milagre ele faz. Deus mandava maná todo dia, a gente tinha que sair da tenda para ir pegar e preparar. Todo dia. Deus quer abençoar e abençoar a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas se vamos viver uma vida abençoada ou não, não depende só dele. Naquilo que depende dele, ele já fez, já está feito. É crermos, é tomarmos posse. Já está aqui o maná da palavra. É fazermos a nossa parte agora. Ele tem para nós salvação, ele tem para nós cura, libertação, provisão, milagres. Ele tem para nós a Canaã celestial. E eu pergunto, você crê nisso?